Fala, meus queridos alunos, e aí, tudo bem com vocês? Vem agora para a gente tratar aqui da nossa revisão para a prova. Ó, digo logo, viu? É uma revisão rápida, uma revisão pontual para a gente relembrar alguns pontos importantes que foram tratados na disciplina. E que, quando eu conversei com o professor de vocês de contratos, ele disse que iria dar algumas dicas boas, algumas dicas para vocês voltarem o estudo, certo? Importante falar também que esse estudo é um estudo que deveria estar sendo feito ali de forma pontual, desde lá do início, tá? Se alguém deixou para tratar apenas agora na parte final, vai ser complicado estudar, beleza? Primeiro ponto que a gente pode falar é da teoria geral dos contratos. Teoria geral dos contratos, que foram trazidos elementos importantes, elementos relevantes para que você monte o seu próprio conceito sobre os contratos. Lá a gente falou na questão da bilateralidade, que era muito importante. Aqui não se fala em duas partes, se fala em dois lados do contrato. Inclusive alguns doutrinadores que falam, na verdade, de uma plurilateralidade, de uma multilateralidade. Mas aqui vamos nos prender a esse conceito de bilateralidade, que são dois lados, o lado contratante e o lado contratado. Beleza? Um outro ponto importante dessa aula é o elemento da vontade. O elemento da vontade, que ele é algo interno. Ele é algo interno e não é necessariamente externado. Somente diante de uma externação é que a gente consegue verificar se há essa vontade que seja real, negocial e voluntária, beleza? É necessário que seja voluntário, não pode ter nenhum vício, a parte não pode ser coagida a realizar esse tipo de contratação, certo? Já na nossa terceira aula, a gente viu a respeito dos princípios do contrato. O princípio dos contratos, que a gente começou ali falando dos princípios, tô com um slide aqui do lado para a gente ir pautando a nossa revisão. É o princípio da função social do contrato, foi o primeiro que a gente falou, e aqui eu faço a relevância, eu faço aqui aquela pontuação que a função social do contrato ela pode ser de duas formas. Ela tem duas eficácias, a eficácia interna e a eficácia externa. Para a eficácia interna, é aquela eficácia que é tida ali dentro do núcleo do contrato, entre as partes diretamente envolvidas para esse contrato. Já a eficácia externa é aquela que tem a sociedade como um todo, tem a coletividade, o interesse coletivo entre um todo. São aqueles que estão envolvidos no contrato, dentro dessa função social do contrato, de forma indireta, beleza? Indireta. Logo depois, a gente falou sobre o princípio da autonomia da vontade. Eu trouxe para vocês aqui Francisco do Amaral, excelente doutrinador, e ele diz a respeito dessa autonomia, que fala como esse poder dos particulares de conseguirem exercer e conseguir estipular as suas próprias vontades nessas relações em que participam, nesses negócios jurídicos em que participam. Avançando, falamos sobre o princípio da força obrigatória dos contratos. O princípio da força obrigatória dos contratos, que foi tratado também, foi trazido para cá, aquela expressão em latim, que é bem conhecida, bem utilizada no nosso dia a dia, que é o pacta sunt servanda. O pacto gera servidão entre as partes. Aqui, meus queridos alunos, o que a gente pode conversar, o que a gente pode pontuar como interessante também, é que o conteúdo desse contrato, segundo esse princípio, o princípio da força obrigatória dos contratos, diz que toda vez que uma parte tiver contratado, toda vez que uma parte tiver sido contratante, é necessário que ela atinja este conteúdo desse contrato, independente das circunstâncias que ocorrerem no decorrer desse contrato. Se ela teve essa capacidade de realizar o contrato, se ela teve essa vontade e essa formalização dessa vontade, ela vai ter que cumprir o que lá está estipulado. As partes precisam disso. A nossa sociedade precisa disso. Portanto, o que se é estipulado, ele é lei entre as partes. É essa previsão, é o entendimento que nós temos a partir do princípio da força obrigatória do contrato. Depois disso, conversamos sobre o princípio da relatividade subjetiva dos efeitos do contrato. Aquele princípio que, em poucas linhas, diz que deve haver a vinculação das partes que estão nesse contrato. Não se pode contemplar direitos, obrigações, estipulações em favor de terceiros. Essa é a ideia para o princípio da relatividade subjetiva dos efeitos do contrato. Depois, conversamos sobre o princípio da justiça, sobre o princípio da equidade material,
que as partes elas devem estar niveladas, e se houvesse ferimento, se uma das partes tiver uma vantagem advinda de uma deficiência da outra, ou de um prejuízo da outra, isso não vai ser contemplado, isso não vai ser justo, isso não vai ser equilibrado sobre o ponto de vista contratual. A partir dali, conversamos também sobre o princípio da boa-fé. Trouxe aqui para vocês o caso do Zeca Pagodinho, um caso bem interessante, um estudo de caso prático do Zeca Pagodinho, que a gente verificou várias etapas e várias ponderações acerca dessa questão da boa-fé. Falei aqui que a boa-fé, ao contrário do que se estipula no nosso Código Civil, trouxe inclusive um enunciado para respaldar esse meu comentário, que é o enunciado que diz que a boa-fé ela não deve estar só prevista no seu cumprimento e na sua execução, como diz o nosso Código Civil. Ela deve estar prevista a todo momento. Todo momento devemos agir com boa-fé. Antes, durante e depois. Antes, durante e depois deve-se haver a boa-fé. Depois disso, falamos sobre a classificação dos contratos. Aqui prestem atenção, porque pode ser que caia alguma coisa em relação a isso. Tá? Classificações dos contratos são várias, são acerca dos direitos e deveres das partes envolvidas, que podem ser bilaterais, unilaterais e plurilaterais. Aqui ele diz a respeito de quem deverá cumprir esses direitos, de quem deverá cumprir essas obrigações. Para o sacrifício patrimonial, nós temos que eles podem ser onerosos ou gratuitos. Aqui significa que nós devemos observar quem vai sofrer esse sacrifício patrimonial, qual parte do contrato que vai sofrer esse sacrifício patrimonial, ou até mesmo se não vai haver nenhum sacrifício patrimonial. Temos também a classificação acerca do momento de aperfeiçoamento, que podem ser consensuais ou reais. Trouxe aqui o exemplo daquele caso do depósito. Quem se lembra? Importante, viu? Importante. Depois, falamos sobre os riscos que envolvem esta prestação. Aqui divididos em comutativos e aleatórios. Comutativos é quando nós temos aqui aquelas previsões já concretizadas, já devidamente bem estipuladas dentro do contrato. Diferente do aleatório, que tem a presença da alha. A alha que é sorte. Nós temos, portanto, aqui, para os contratos aleatórios, uma questão de imprevisibilidade. De imprevisibilidade devidamente contrária aos contratos comutativos. Depois, estudamos a parte da classificação acerca da previsão legal. Aqui dividida em típicos e atípicos. É a respeito dessa regra do jogo. Se a regra do jogo está devidamente estipulada dentro da lei, e se assim estiver, serão considerados típicos. Caso contrário, são os contratos atípicos. Acerca dessa presença de formalidade, também discutimos que elas podem ser formais ou não formais. Formais são aqueles contratos que nós verificamos que há uma série de ritos necessários para que haja essa validação. Diferente dos não formais, que não tem esse rito devidamente estipulado. E aqui eu faço também a observação contra a solenidade. Solenidade não se confunde com formalidade. Solenidade, os contratos solenes, são aqueles que se exige escritura pública, aquele que se exige para os contratos solenes a presença do cartório. Você vai lá no cartório para que você traga essa solenidade devida para esse contrato, que é também estipulado dentro da lei. Deixa eu ver mais o que. Independência do contrato. Os contratos eles podem ser principais ou acessórios. Aqui a gente tem que ver. O cerne desse negócio jurídico, ele está previsto nessa modalidade, nesse espécie desse contrato, nesse tipo desse contrato. Se assim for, ele é principal. Caso ele circule em volta desse objeto principal dos contratos, ele vai ser acessório. Aqui, meus queridos alunos, é aquele caso da locação, o caso do fiador. Se lembram disso? Um outro momento foi o momento da execução, que a gente também tratou aqui. O momento da execução são classificações, eles são classificados como instantâneos de execução diferida ou continuada. Instantâneo é aquilo que ocorre já de uma vez, diferente da continuada, que são várias vezes essa execução. A execução ela é prolongada, é um contrato ali de média e longa duração, diferente das instantâneas e de execução diferida, que é uma coisa mais pontual. Já a respeito dessa questão de definitividade do negócio jurídico,
ele também recebe essa classificação, ele pode ser classificado como preliminares ou definitivos. Preliminares é aquele contrato que a gente já tem alguns pontos já definidos desse negócio jurídico, já há um consenso em alguns pontos, mas não em sua totalidade. E que por conta disso, se é feito uma obrigação de fazer futura, é estipulado nesse contrato preliminar que vai haver uma negociação e uma previsão futura, e essa previsão futura vocês vão voltar a se reunir, e aqueles pontos que antes não era acordo, antes que não havia o consenso, eles serão tratados, e aí sim será realizado o contrato definitivo, que é aquele contrato que ali não tem esse caráter de ser algo provisório, algo que se exija que seja feito determinada obrigação futura. Beleza? Já a respeito da pessoalidade, nós podemos classificar os contratos quanto contratos pessoais e impessoais. Os contratos pessoais são aqueles que devem ser cumpridos pela pessoa que está devidamente indicada no contrato. Diferente dos impessoais, que pouco importa quem irá realizar, quem irá cumprir, quem irá executar esse seu contrato. Nós temos aqui, para esses tipos de contrato, uma questão de impessoalidade, que é o que rege a nossa classificação, e eu finalizo a classificação aqui, e a gente já pode avançar para a nossa formação dos contratos. Formação dos contratos, meus queridos alunos, que foram divididos em 4 grandes fases, que são as 4 grandes frases que a maioria da nossa doutrina nos estipula. O primeiro deles é a negociação preliminar. Opa, fica aqui. O primeiro deles é a negociação preliminar. Segundo é a fase da proposta. Terceiro é a fase do contrato preliminar. E a quarta e última é o contrato definitivo. Na fase das negociações preliminares, é aquela fase que a gente verifica ali uns entendimentos iniciais, umas conversas, mas não no sentido de contratar propriamente dito. As partes aqui, nessa fase de negociação preliminar, nessa primeira fase, é aquela fase que a gente vê que está tendo alguns debates, são os debates iniciais, mas aqui não se tem ainda uma concretização de uma proposta. Aí é importante aqui a discussão acerca da responsabilidade. Se gera responsabilidade, se não gera responsabilidade. Trouxe aqui 2 doutrinadores para vocês, Maria Helena Diniz e Pablo Stolze, grandes doutrinadores, não é mesmo? Maria Helena Diniz diz que não se cria direitos, portanto não se tem obrigações, diferente de Pablo Stolze, que diz que se houver a origem de uma legítima expectativa no sentido de se contratar, portanto aqui, se caso não for contratado, aí sim se discute uma eventual necessidade de reparação, de dever de reparação desses danos que porventura vierem a acontecer. Já a segunda fase, que é a fase da proposta, é a fase quando a gente começa a verificar uma declaração unilateral de vontade. Aqui é quando você já começa a ter esse ânimo de negociatório, você já deixa de ter com uma simples conversa, igual a gente tinha na etapa passada, para já começar a externar a sua vontade no sentido de você realizar uma proposta. Tá? A terceira fase, que é a fase do contrato preliminar, é quando a gente verifica esse compromisso, que é um compromisso que ele pode ser unilateral das partes, que uma das partes volte a procurar essa outra lado do contrato para que seja feito o contrato definitivo, ou até mesmo bilateral, quando as duas partes vão ter que realizar essa busca, essa obrigação de fazer futura que foi estipulada nesse contrato preliminar. E aqui nós temos aquelas 3 cláusulas importantes do contrato preliminar. Lembram disso? Cláusula de arrependimento, de retratibilidade e de revogabilidade. Atenção para essas cláusulas, tá bom? Quem não estudou, volta lá, dá uma estudadinha nisso, para que a gente avance para a nossa última fase, que é a fase do contrato definitivo. A fase do contrato definitivo é quando não se resta mais dúvida. Você já sabe qual vai ser o conteúdo desse contrato, você já sabe tudo que vai ser estipulado, de forma com que você já possa trazer uma definitividade para esse contrato. Depois dessa aula que nós tivemos da formação dos contratos, nós estudamos a estipulação em relação a terceiros. E aqui é algo interessante que a gente estudou lá: a promessa de fato de terceiro, contrato com pessoa a declarar, ou
também tivemos a estipulação em favor de terceiros. Repetindo, estipulação em favor de terceiros, promessa de fato de terceiros e contrato com pessoa a declarar. Atenção para os artigos que são pertinentes para cada um deles. A estipulação em favor de terceiros, nós temos ali do artigo 436 a 438 do nosso Código Civil. A promessa de fato de terceiro, 439 e 440 do nosso Código Civil. Já o contrato com pessoa a declarar, são mais alguns artigos, que é o artigo 467, 467 a 471. Importante que você tenha o seu vadimeco marcado com esses artigos, certo? Essa foi a aula 8, a aula anterior à nossa questão relâmpago. E depois da questão relâmpago, voltamos para a nossa aula 10, a aula que a gente tratou daqueles contratos atípicos. Comentamos um pouquinho sobre a questão relâmpago, depois entramos em contratos atípicos, e eu trouxe para vocês Giselda Hironaka, que diz que o contrato atípico é aquele que não é disciplinado pelo nosso ordenamento jurídico. É algo inimaginável que o legislador ele consiga estipular todos os pontos que nós tivemos acerca dessa questão de contratos, todos os tipos de contratos, não se tem como. Aí, diante disso, o nosso Código Civil, o nosso legislador optou por dar uma possibilidade para que as partes elas conjuguem com base em todos os princípios que a gente falou, principalmente o princípio da autonomia da vontade, para que, com base nesse princípio, seja estipulado qual é a sua formalidade. Mas calma, não é uma terra sem lei. Existem as normas gerais e os contratos atípicos eles devem seguir as normas gerais, as leis que são estipuladas, que criem limites, os princípios gerais do nosso direito, os costumes do mercado também é importante a gente falar que deve ser seguido, os bons costumes devem ser seguidos. Beleza? Trouxe também uma classificação acerca desse contrato atípico, que são os propriamente ditos, e os mistos, e também como que a gente deve interpretar essas disciplinas jurídicas dos contratos atípicos. Lembra aquele desenho lá, todo feio, todo estranho que eu fiz aqui para vocês, para explicar a teoria da combinação, que é quando a gente separa esses contratos atípicos e com base nisso a gente vê qual ali que está mais perto disso. Teoria da absorção, que é aquele que é o mais forte, aí ele ampara e é feita a aplicação da lei com base nesse contrato mais forte, e também aquele da aplicação analógica, que é quando a gente separa todos os contratos, procura dentro do nosso ordenamento jurídico qual que é o mais semelhante a ele, e que diante disso a gente consegue aplicar de forma analógica para a resolução de qualquer contrato, de qualquer dúvida, de qualquer conflito que se tenha diante de um contrato atípico. E após esses contratos atípicos, na nossa aula de número 11, nós estudamos dos vícios redibitórios e da evicção. E lá, quando a gente estudou os vícios redibitórios e a evicção, é uma matéria bem interessante também. Eu faço aqui a ressalva. É importante que vocês tenham em mente também essa possibilidade. E lá eu tratei que o vício redibitório ele é aquele que é fixado ali nos termos do artigo 441 do nosso Código Civil, e trouxe diversos elementos desse vício redibitório, que ele seja algo oculto, que ele tenha esse desconhecimento desse adquirente, que se tenha uma duração, uma perpetuação no tempo para esse vício ser aplicado, que cause um prejuízo para a parte. E o quinto e último elemento importante é que esse contrato seja um contrato comutativo ou um contrato de doação com encargo. É necessário que se tenha essa contraprestação. E que diante disso se pode ter duas consequências. Você pode redibir o contrato ou até mesmo causar um abatimento proporcional. Redibição é quando você devolve essa coisa e pede esse valor de volta. E aqui é importante também a gente falar dos prazos, são prazos decadenciais fixados lá no artigo 445 e 446 do nosso Código Civil. E nessa mesma aula, na aula de número 11, a gente conversou também um pouco sobre a evicção. Evicção que é estipulada lá nos termos do artigo 447 do nosso Código Civil. E lá nós temos como requisitos que se tenha a aquisição de um bem, que ocorra essa perda dessa posse ou dessa propriedade,
que haja uma prolação de uma sentença, ou também, preste atenção, cuidado com a doutrina que você estuda, não é só advindo de sentença não, pode ser através também de um ato administrativo. Conversamos sobre isso, conversamos também sobre os direitos desse evicto, que é lá fixado no artigo 450 do nosso Código Civil. Depois, nós tivemos uma aula sobre a extinção dos contratos. Extinção dos contratos, trouxe para vocês aqui algumas formas de extinção dos contratos, as formas básicas, que a primeira que a gente tratou é aquela extinção normal dos contratos, que é advinda ali do cumprimento desse contrato ou da verificação desses fatores eficaciais. Falei lá de termo, condição e encargo. Termo, condição e encargo. Importante saber disso, tá bom? Que inclusive completa o terceiro plano, o terceiro degrau lá da nossa escada pontiana. Posteriormente, conversamos sobre a extinção por causas anteriores ou contemporâneas à formação do nosso contrato. Falamos sobre as nulidades dos contratos, fixadas lá no artigo 166, 166 do nosso Código Civil. Importante que você tenha marcado isso no seu vade-mecum. E conversamos também sobre os critérios dos pontos de anulabilidade do nosso contrato, com base no artigo 171 do nosso contrato, do nosso Código Civil. Posteriormente, conversamos sobre aquelas questões de extinção por causas posteriores à celebração do nosso contrato, que se divide em duas: resolução e resilição. São as espécies do gênero rescisão. A gente fala muito rescisão, mas aqui eu ensinei vocês a falarem de forma correta se é resolução ou se é resilição. A resilição, que ela pode ser inclusive unilateral ou bilateral. Já a resolução, existem outras possibilidades, advinda da inexecução voluntária ou inexecução involuntária, aquela cláusula resolutiva tácita e também advinda de uma resolução por onerosidade excessiva. Beleza? São essas duas hipóteses de extinção posteriores à resolução e à rescisão. E finalizamos a aula com aquela hipótese que alguns doutrinadores trazem, que é a rescisão advinda de morte dos contratantes. Mas aqui eu delimitei. Ela pode ser interpretada como uma rescisão à morte? Pode, desde que seja aqueles contratos que são contratos personalíssimos. Personalíssimos, não é para todo tipo de contrato. Certo? E a nossa 13ª aula, estamos aí para 22 minutos. Expliquei a matéria, expliquei boa parte da nossa aula em 22 minutos, fiz essa lembrança para vocês. Nós conversamos na nossa 13ª aula sobre a exceção do contrato não cumprido e também da teoria da imprevisão por onerosidade excessiva. Matéria importante, matéria relevante, é necessário que a gente compreenda quais são esses elementos necessários, quais são esses elementos caracterizadores para a gente utilizar na nossa prova. E finalizamos na nossa 14ª aula falando sobre os impactos do coronavírus. Trouxe aqui algumas soluções para vocês, tanto para a questão de extinção e revisão dos contratos, que é quando você quer acabar com o contrato, ou até mesmo quando você quer ali rediscutir alguma matéria, rediscutir alguns valores, quer aumentar, quer diminuir, qualquer coisa nesse sentido, quando você quer mudar o que está já devidamente estipulado nos contratos. E finalizamos a nossa aula também conversando a respeito de quando você quer conservar esse contrato, você quer deixar ele do jeito que ele é, beleza? Bom, meus queridos alunos, é essa a mensagem que eu trago para vocês de revisão. Isolei alguns pontos aqui interessantes para que vocês estudem, para que vocês voltem mais a atenção de vocês, mas a última mensagem que eu quero deixar para vocês é: boa prova. Só isso. Valeu. Vocês estudaram, vocês fizeram por onde, vocês acompanharam as aulas, não tem o porquê você ter um resultado que seja diferente de um bom resultado. Tá bom? Valeu. Um beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço, tchau, valeu e fui. Boa revisão e boa prova. E atenção, quando eu colocar a prova, eu vou colocar a prova programada. Esgotou o horário da aula? Deu ruim, papai. Esgotou o horário da aula, você tem que ter entregue antes, tá bom? Então, acione o celular de vocês, tá bom? Acione o celular, bote lá um despertador, mas bota antes, viu? Bota lá uns 10 minutos antes, tá bom?
para que não tenha nenhum problema. Se você tiver qualquer dúvida na duração da prova, por favor, me procura. Pode me ligar, pode me passar mensagem, eu vou estar com o WhatsApp aberto, eu vou estar aqui esperando para conversar com vocês. Coloquei também, antes de iniciar a prova, dá uma lida lá nas instruções gerais da prova. Coloquei uma série de instruções para que você tenha êxito na sua prova. Tá certo? Era essa a mensagem que eu tinha para conversar com vocês. Valeu e até a próxima. Tchau!